Oi, o Sensação está começando agora. Uma boa noite de sono é fundamental para a saúde, né? Só que mais da metade dos brasileiros tem algum tipo de problema ligado ao sono. Esse conforto só fica completo mesmo com um bom colchão e um bom travesseiro. Escolhas importantes para evitar problemas na coluna. O fisioterapeuta Francisco Miguel vai dar dicas e até testes que cada um pode fazer na hora de comprar o colchão e o travesseiro. E o travesseiro ajuda ou atrapalha? Ajuda e muito. Mas pode atrapalhar. Se ele for mal escolhido, sim. E como é que escolhe bem um travesseiro? Bem, primeiramente, Volta aí, tá? a altura dele é fundamental. Porque a coluna, né, a coluna vertebral, ela tem pontos de tensão que tem que ser respeitada durante a noite. Então, quando você for deitar e você tiver um travesseiro que realmente descanse, né, você possa repousar a cabeça, sentir que ela está apoiada, mas também em conforto, isso relaxa a tua musculatura da coluna e dá a você o descanso. Contribui para todas essas fases que os colegas aqui estão falando. Exatamente. Porque quando você começa a não gostar do seu travesseiro, a altura não está ideal, você coloca a mão embaixo. Ah, é? Ah, isso. Exatamente. É fatal, né? Quando coloca, aí a mão fica dormente. Ou você acorda com ela dura durante a noite, né? Mas você já acha que está passando mal? Já está passando mal, está acontecendo alguma Quase coisa. baixando o hospital. Tem um Exatamente. problema de altura com o qual eu sempre sofri, que é o fato de que uma hora você deita de costas e uma hora você deita de lado. Isso. E são diferentes as alturas. Sim, sim. Como é que Deve você ter resolve um isso? Tendo macete. 2 travesseiros, Não, dobrando? A altura ideal. Deve ter um macete, não é possível que Tem, seja um tem. técnico Você pra pode comprar. usar uma fita métrica, né, como essa aqui, Você andar com a fita métrica no bolso. né? Que nem Ou nosso você é com uma Francisco Miguel. fita, Não, ou com uma fala fita comum de sério. costureira, ou você coloca, pega o travesseiro, você se aproxima da parede e apoia, para que se ele tem que estar preenchendo esse espaço do seu ombro. Ele preenchendo o espaço, ótimo. Você vai conseguir o quê? Ter a consistência. Porque se ele afundar totalmente, você vai ficar com o teu outro lado em compressão. Vamos tentar com a fita. Como é que mede? A fita você coloca aqui no seu pescoço e vai até o ombro, tá? Isso aqui? É isso aí, essa largura. Geralmente alguns dão 12, 15 centímetros. Aí você vai ao travesseiro. Lógico que o travesseiro vai ceder quando você colocar a cabeça. Em média 2 centímetros. Então já é um padrão normal que possa ceder e dar o quê? O conforto e a segurança de você poder repousar a sua cabeça. Para isso você hoje tem diversos... Eu vou ver agora. Vai lá, Fausto, vê se você consegue medir. Vamos ver. No Fausto, seria aqui? Isso, não, do pescoço. Exatamente. Aqui, do Isso, pescoço? É, acompanhando o Quem pé. estava me Isso. dizendo ele tem 48 de pescoço. Acho não. Ele vai ter o quê? 14, 16 nessa faixa. É mais ou menos padrão. É, 15. 15 daqui, ó. Deve ser uma média, né? por Exato. aí. Ele vai... Então ele vai comprar um travesseiro, me dá um travesseiro aí, de 17, 18. Aí o que acontece? Ele vai, perder Ele uns vai ter 3, esses aqui... de 2 a 3 centímetros. Esse aqui tem lâminas que permitem você regular a altura do seu travesseiro. Então você É um pode... travesseiro fatiado. Fatiado. Hoje no mercado existem vários tipos de travesseiro. Mas são Regulável, né? cariésimos da NASA ou não? Não são Porque uma caríssimos. vez eu fui ver um colchão da NASA quase que desmaio. Que é do na visco loja. elástico, é outro Então, tipo de cara, produto. né? Então você vai regular essas Tem que lâminas. ser uma coisa mais ou menos acessível, né? Senão ninguém pode Exatamente. comprar. Então você tem lâminas que você coloca tá e vai aqui, ó, aumentando 15. a altura dele. Mas como é que eu me disse? Ele é todo nitidinho? Ele é aqui, porque tem que ver essa altura final aqui. Qual? É essa aqui. É. Então você vai fazer Então, uma toma aqui os aproximação. 15, pra você me dizer quanto é que vai. Aqui, ó. Ele vai até aqui, ó, próximo, ó. Ele vai ceder. Dá pra ver a câmera aí? Dá, Você dá. vai até essa altura aqui próxima daqui. Poxa, abaixo. mas se isso é um parâmetro técnico, já devia vir na etiquetinha, né? Não, alguns eles vêm na divulgação da mercadoria, né? Vem dizendo tá. os padrões e você diz 12 a 14, 15 a 16. Nunca Você faz medi. essas medidas. Francisco, mas ele não vai ceder quando você coloca a cabeça? Vai, exatamente. Então, Por isso a você nunca vai medida não é ficar com ele. 15. Oi? Você vai perder aí 2 centímetros. Você Então sempre vê vai ceder. agora, se a gente está aqui com a cabeça, ó. Ele Quanto perde é que ele aqui, ó. ficou? Aqui, ó. Ele vai ficar aqui, ó. Aqui na altura. Ele diminuiu para aproximadamente 13, 12. Que você está fazendo uma Então. pressão
que depende da... De cabeça, de cabeça, né? depende de cada pessoa. Muito cabeçudo. Então, Ninguém pousa a cabeça. Agora, a sensação, Delicado. o importante, que nós até falamos antes, é sobre o tecido, o conforto e a aspereza. Bem durinho, né? E Mas pode tirar uma lâmina, né? Exatamente. E o importante é que você tenha o quê? A sensação agradável de você estar podendo repousar a cabeça e sentir o quê? Agradável. O contato com o tecido. Então, hoje você tem no mercado vários tipos de travesseiro, inclusive se interessou pela esse é história do espuma, você tem de travesseiro. pena, você tem de visco elástico. Né? Ah lá, você viu Agradável. aquilo? Vê lá, Pedro, vai. Afunda bem. Eu tive vontade de fazer isso, mas eu tô toda maquiada, você joga travesseiro. Você tá sem maquiagem? Experimenta aí. E aí? Afunda bem. É aquilo ali? É aquilo? Exatamente. Seria o ideal? Aquela altura pra ele? Exato, mas ele teria que ver o ombro se e talvez o ombro tivesse que tivesse- colocar mais uma lâmina para regular. Depende. Teria que botar mais algumas lâminas. Vamos medir. A Eleonora tá do lado dele, ela vai medir pra mim, não Vem cá, vai? é cheio de Mas a mergulho. verdade é que o Mede o colchão ombro também dele, pra afunda ver um se tá pouco. certo. Exato, porque, Leda, Vai ser mais ou menos isso aqui. paralelamente você tem que ter o Isso aqui equilíbrio do tem a ver travesseiro com o aqui, colchão. É, porque há colchões que afundam mais e colchões que afundam É, menos também. Quer dizer, exato. por E exemplo, se eu tô colchão tem dormindo numa... validade, que também é uma encrenca isso. O próprio Chega pra cá, viscoelástico, Pedro, para eu poder medir você. comprei ele e ele Coitado, cede não em um levanta ano. não, Em um ano ele tadinho. já não é mais a mesma coisa. Vem cá, e por Vou ver que se esse vai. tecido seja de mergurinha? Ou essa esponja? É para poder 15 transpirar. daqui, Isso eu vou passar. 15 dando aqui, centímetros. dando 15. aqui. É. 15. É porque ele está Então, esse seria repousando esse numa travesseiro. base rígida. Uma base Ele tem rígida. que ter o conjunto. Para você ter um bom sono, colchão e travesseiro tem que estar equilibrados. Nossa, me dá um trabalho. Tudo cada dia dá mais trabalho. Impressionante. Antigamente era só deitar, Você vê na dormir, televisão, acordar. você pegava o controle remoto, né? Fazia tom, ligava. Hoje em dia é uma Viva as cabanas, é crenca. verdade. Não, hoje em dia você compra o controle remoto, tem que ler o manual para programar o controle É, remoto. pra saber, é muito E difícil. essas camadas que você percebeu, é importante que o travesseiro da NASA, que tanto se fala. ele tem que É transpirar aquele o travesseiro. caríssimo. Pois é, mas E ele cede qual- depois de... Esse aqui pode botar mais primeira lâmina e semana pode tirar pode. lâmina. E Exatamente. esse da NASA tem alguma razão de ser ou é só a publicidade mesmo? Não, o da NASA é em função o quê? Da durabilidade, a maciez e ele permite que você tenha um equilíbrio durante o sono, né? Ele não tem alguns produtos da NASA também que já são ajustáveis, mas outros não. Então, o que você tem que observar? Dependendo da espessura do travesseiro da NASA, ele vai estar o quê? Preenchendo esse espaço. Você pode adquirir um produto que é o viscoelástico, que é o que a gente tem atualmente o que mais de moderno em termos de viscoelástico. Viscoelástico. A é um produto, né? De borracha. De viscosidade. viscosidade. É uma borracha que é trabalhada e ela é o que tem mais inteligente, porque são células que permitem que o ar entre e possa sair ao mesmo tempo quando você faz pressão. Ele faz um tecnologia. empuxo que você possa, de uma certa forma, deixar sua cabeça mais relaxada. Mas tudo isso é importante que a gente torne a lembrar que vai depender, se você já tem alguma patologia. Hoje, dentro dos pacientes que eu atendo, a cervicalgia, né, a dor no pescoço, ela é muito comum, a tensão. Então, se você escolher um travesseiro errado, isso vai, ao longo do seu processo, somar o quê? Mais tensão. Porque dependendo da alteração que você tenha, a irradiação da dor para o braço esquerdo ou direito, por exemplo, se você tem uma dor do lado direito e você deita um travesseiro muito baixo, o lado direito que está te sustentando. Então, esse músculo aqui, que é o trapézio, ele está te mantendo o quê? Em extensão e como fosse uma vela segurando o barco, né? E a noite toda dormindo dessa forma, no dia seguinte você está com dor. Por quê? Dor por tensão muscular. Comprime os vasos, comprime os nervos. Então, você passa a ter uma alteração. Se você não trocar o travesseiro, você começa a adquirir uma coisa que eu falei para ele, que é a alteração dos hábitos. Porque o ronco, tudo está ligado ao quê? À construção de novos hábitos. Então, como eu te falei inicialmente, o retreinamento. As pessoas às vezes escolhem um travesseiro, usam o travesseiro baixo há muitos anos e vem com aquele travesseiro. Aí quando a gente orienta um travesseiro para ele na altura correta, ele sente, eu não estou conseguindo dormir com esse travesseiro. Por quê? O hábito. Ele tem que construir um novo hábito e para isso demora algum tempo. Então ele pode alternar, regular a altura, usar o travesseiro dele, usar outro. Por quê? É um retreinamento da forma dele se portar durante a noite. Então, tudo isso vai levar ao quê? Tirar o braço de baixo. Exatamente. Se ele já está fazendo isso, já comprometeu, a altura não está correta. Somado ao colchão, que nós ainda temos que falar sobre essa E parte. colchão de validade. Exatamente. Dependendo das características do colchão, se é de espuma, se é de mola, se é o viscoelástico, né?
que também é o produto Esse da NASA? que é um dos mais caros, você vai caríssimo. Você vai ter de 1 ano a 10 anos de durabilidade. E o importante, dependendo do tempo, a forma como você vai fazer a manutenção desse colchão. A cada 2 meses você tem que girar e virar. Não é só virar, girar e virar. É bom você colocar marcar, até colocar um lembrete lá no seu banheiro, no local, para você poder lembrar, porque aumenta o tempo de uso. Porque escolher um colchão é onde você vai passar, às vezes, um bom tempo ali dormindo, dependendo das horas que você tem para dormir, 8 horas, 6 horas. Se você escolher errado, as noites serão muito ruins. Então é importante que se dê mais... os dias também. Então, a tua vida fica péssima. Então, dê atenção. Quando você for numa loja, seja qual for o fabricante, não fique acanhado de deitar nos colchões de todos eles. Deite, experimente. Coloque um travesseiro, coloque outro. Fique na posição habitual. Se for o casal, é importante que o parceiro acompanhe essa compra. Porque se escolher um colchão só de mola, por exemplo, vai oscilar à noite. Então, quem se mexer, sente do outro lado. Se for a mola... ensacada, não, já reduz um pouco essa oscilação. E se for espuma? Se for espuma, às vezes um companheiro tem um peso de 100 quilos e o outro tem 60. Aí não vai ficar agradável em relação a um e outro. Hoje já tem no mercado fábricas que constroem colchões personalizados. Né? Você pode fazer densidade diferente para cada casal. Mas eu sugiro para os meus pacientes... Aí você leva o colchão se o casamento acabar. Exato, leva. Você pode comprar 2 colchões de solteiro e com densidade diferente, juntar e colocar essa camada de espuma acima, que também resolve. Antes de haver essa construção, eu fazia sempre essa orientação. Porque o conforto tem que ser igual. Sai mais barato. Sai mais barato. Você comprar 2 solteiros, ver as medidas, se vai caber na caixa, né? E você poder fazer essa orientação. E aí você pode fazer um colchão de densidade X e o outro de densidade Y. E uma camada de espuma mais alto? Não, você vê a espessura, né, por igual, de acordo com a densidade, 33 ou 45. Sim, mas a densidade 45 é a mesma altura da densidade 33? Não, tem algumas fábricas que sim, que fazem. Que a densidade vai depender do quê? Da consistência da espuma. Ou ela tem maior consistência ou não. Isso vai variar de acordo com a densidade. Quando você colocar. Mas aí você agora, você tem que colocar por cima com uma casca de ovo, um pillow, né? Pillow, para você equilibrar e não ter aquela divisão e não sentir essa mudança, né, de uma relação. Só vai sentir quem ficar dormindo daquele mesmo lado. Isso já ajuda de uma escolha tão diferenciada, né, em relação às pessoas. Tá. E aí você pode... Esse pillow, ele cobre tudo da unidade. Da unidade, exatamente. Né? E aí você bota o lençol em cima, né, pegando os colchões e o pillow. Exato. Aí você compra... fica com uma cama normal. Parece uma cama única. Uma cama única. Aí tá. você compra aquelas capas, né, antialérgicas, protetoras. É importante também, as pessoas esquecem, muitos colocam o colchão no sol. E isso estraga o colchão. Também se você deixar o colchão por longo período no sol, você tem que deixar só pela manhã. Vai ressecando. É um produto à base de petróleo, então você modifica as estruturas químicas dele e reduz o tempo de manutenção. A umidade que ele é colocado, as manchas, né? A urina, às vezes, de uma criança. Então, como você faz para limpar? Você tem que ter, geralmente, você com água e um pouquinho de vinagre, um vaporizador, você reduz, você resseca essa urina que foi colocada, absorve, e também com toalha de papel. Para você ir ali depois deixando no sol pela parte da manhã, nos primeiros até 9 horas, 10 horas no máximo. Não vai deixar o dia todo para ele ficar bem quentinho, que aí você vai modificar os componentes que são fabricados no colchão. Então, tudo isso leva o quê? A sua qualidade, inclusive os problemas alérgicos, porque se o colchão ficar doente, Leda, você fica doente. Você fala muito em situações alérgicas, mas antes de você colocar o colchão na sua casa, como estão as paredes, as cortinas, os tapetes no chão, você vai levar o colchão para um ambiente que está contaminado. Então, você tem que preparar o seu quarto. Examine isso. É importante que todos nós possamos observar como está o seu ambiente onde vai ficar aquele produto, para que você não culpe ele depois. Isso é um fator. O outro fator é a forma de dormir, né? E você tem o quê? A coluna vertebral com várias estruturas, porque nós pensamos em coluna, só imaginamos ossos, né? Coluna vertebral, osso. Esquecemos que são nervos, sistema, né, circulatório e músculos. Quando você deita, o seu músculo conta com um parceiro colchão. Por quê?
o sistema, né, o sistema esquelético está contando com os músculos. E os músculos relaxados, para ele realmente relaxar, ele tem que ter uma base onde ele possa descansar. Se o colchão não for adequado, mole demais, ele vai causar o quê? Alteração da estrutura. Estão vendo os nervos? Olha como é que vai comprimir. Esses nervos são diversos pares. E esses pares, a noite toda nesse formato, vão dar dores e sensações das mais diversas possíveis. Por quê? A dor ela é muito particular. Ela vai depender de todas as emoções que você trouxe na sua vida para você registrar essa dor para mim. Então você pode sentir dormência, fisgada, gelo, né, quentura. E se você sentir quentura demais no seu colchão, talvez ele não esteja transpirando. Ué, como? Porque quem transpira é você. Se a base do colchão não tiver determinados poros que possam permitir você trocar a sua respiração com o colchão, ele for muito isolado como um colchão de água. Lindo, né? Você dormir num colchão de água é bom para brincar. Mas no verão, o plástico não deixa você transpirar. Então você vai suar a bicas nesse colchão, entendeu? Então é importante que você troque a respiração para que esse calor que você sinta no seu colchão, não é o calor do colchão, é seu. Ele não está indo, ele não tá circulando pelo colchão. A partir daí você tem o quê? A forma de dormir adequada, que as pessoas, que os profissionais, a maioria orientam. Dormir de barriga para cima, né? Em decúbito dorsal, ou em decúbito lateral, que seria o quê? De lado. De acordo com a forma que você dormir, se você souber que essa dor que permanece no seu corpo, ela passou de 5 dias, ela não está passando essa dor, você muda de posição, você tem alguma compressão ou até uma hérnia de disco, inflamação na sua coluna e o colchão só está piorando, se ele for mole demais. Ô, Francisco, e aqueles colchões eletromagnéticos? Olha, esses colchões não têm nenhuma comprovação científica. E o magnetismo é uma situação que tem que ser feita muita pesquisa para você poder perceber os efeitos que vai ser no corpo, porque a química do corpo, os elementos químicos que nós temos como ferro, principalmente, são atraídos. Então, qualquer patologia que você tenha pode estar relacionado ao magnetismo que está o tempo todo atuando na Terra, né? A gravidade, ela nos atua não só em pé, mas dormindo também. Aí, para isso... Francisco, você pode inaugurar uma profissão nova, né? O personal colchão. Personal colchão. Eu tenho, para os pacientes... Eu acho que eu vou precisar de um técnico para comprar um colchão. Eu também. Porque é muito complicado, né? Mas quando a pessoa vem com dores, eu costumo avaliar o quê? Primeiramente, a forma de dormir. Ela, quando vai me procurar em relação a dores na coluna, a forma de dormir é a primeira a ser sondada, porque é dela que vai vir todos os transtornos. Então, se eu conseguir orientar os hábitos de dormir progressivamente, isso não é de um dia para o outro, tem que haver o retreinamento. E é por isso que nós temos alguns produtos que eu vou pesquisando no mercado que possam ajudar essas pessoas. E aquele Ricardão que você trouxe aí? Tá aqui. Pra gente fechar esse bloco. Tem o Ricardão para adulto e para criança, né? O Ricardão, isso é um sucesso. E pode muito ser bom. a Ricardona. A Ricardona. Que ambos podem usar, né? Ambos. Então, o que ocorre? O principal aqui, quando eu vou colocar dessa forma, quando você for deitar no colchão e você apoiar as pernas, o quadril roda. E esse rodar pode causar compressão, ou se tiver alguma alteração na coluna já pré-existente e você não sabe, essas dores continuam. Por isso, eu acordar com dor pela manhã na região lombar, nessa região baixa. Quando você coloca as pernas sobre ele e relaxa, você evita a tensão nessa região. Principalmente no plexo sacral, região lombar, nessa região Sacro-lombar. Sacro-lombar. Que é o quê? O nervo ciático é o mais comprometido nessa região. Que é na altura dos rins. Exatamente. Né? Para sacro-lombar é muito complicado. E tem que ocorre. Aí todo mundo entende, né? Exato. Dos rins, aí você coloca o apoio, consegue fazer o que nós precisamos fazer. Relaxar a musculatura na hora de dormir. E aí passa a perna por cima, assim? Joga por cima, a outra fica por trás. Uma por trás, esticada, e a outra dobrada por cima. Comprovadamente isso melhora? Sim. Eu posso dizer que sim, Leda, porque eu tive fiz uma cirurgia de coluna, o médico receitou, eu uso, para mim me deu conforto. Acordo você bem. acorda sem dor? Acordo bem, sem dor. E isso você também pode colocar, porque ele é grande, que você permite relaxar o braço. Aí quem tem aquelas dores de compressão cervical, e você coloca o braço aqui, são o quê? Elementos... Porque são várias situações de dores na coluna. Então, fora o vício. Nós fazemos isso o quê? Para melhorar a tua qualidade. Atrapalha, às vezes, o sono quem não está habituado? Sim, atrapalha. Mas nós avisamos, você vai ter que fazer um treinamento
que demora, em vez de 3 meses, pra você se adaptar. o Ricardão. Porque você joga ele pra fora da cama. Primeira coisa é jogar ele pra fora da cama. Joga o Ricardão pra fora. Aí um dia seguinte, sobe o Ricardão de novo pra cama, entendeu? Aí ele fica assim até você se habituar. Por quê? Há algumas empresas que não preservam a respiração do tecido, né, e da espuma. Então ele esquenta. Então você joga pra fora. E só lembrando também que a posição de decúbito lateral é uma posição que favorece a sua respiração. Em contrapartida, a pessoa que dorme de barriga para cima, ela está mais fadada a roncar e ter apneia. E ele trava, ele não deixa você virar. A posição de lado, ela é fundamental na hora de dormir. Ele não vai também. deixar você Viva o virar. Ricardão. Isso aqui e você... fora que ele também não causa grandes problemas. Você vai ter uma, né, pagou por ele uma vez, pronto. Você faz para crianças, entendeu? Para crianças Eu também. não sabia que tinha para criança. Isso tem. Isso é incrível, né? Quer dizer, crianças criança com- também se atrapalha toda. Sim, porque dependendo da idade, né? Sim, Você mas vai pode ter orientar. criança com dor na corda de manhã, com dor na coluna. Igual a Os mal gente, claro. orientar, exatamente, Igual os adulto. hábitos de dormir, às vezes ela não fala, ela vai com queixas de dores, ela não sabe identificar realmente a dor. E o importante é alterações dos membros do joelho. Você pode colocar aqui para ajudar a reduzir a compressão do joelho, que são aqueles genovalgos, né, aquelas pernas em tesoura. Então você ajuda a criança no processo de formação a reduzir um pouco esse desconforto. E você usa ao longo do tempo. E você pode alterar a espessura, isso lógico com acompanhamento profissional, para que venha no seu desenvolvimento corporal. Eu tô cheio de travesseiro aqui em cima. Ela não tem A problema reduzir. hein? Tava cheio de travesseiro aqui em cima. É, para não poder ter problemas na vida adulta. Então, você não vai consertar o, não, mas você vai o reduzir defeito dela, né? Se for congênito, não vai, mas você vai ter que ter reduzir o efeito lá na idade adulta. Você vai ter o acompanhamento fisioterápico, dos exercícios corretivos e à noite o apoio para te dar o quê? Melhorar o conforto, reeducar a forma de dormir, que isso vai o quê? Propiciar uma qualidade melhor. Prestar atenção na distância daqui a aqui, ó, né? Sim. Para medir o seu travesseiro? Tem que medir. Não pode ir para lá sem. Não pode ir para a cama sem medir o travesseiro. Você medir aqui. Que horror. Por terem vindo, muito obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Lembrando que 1h30 da manhã tem este mesmo programa, que vale a pena conferir. Se não for conferir, avisa os amigos, tá? Então, boa tarde, boa noite, bom final de semana. Até segunda, com certeza, se Deus quiser, claro. Valeu.